A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 30. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Estamos numa jornada com Balaque e Balaão. Se tu não assistiu os vídeos anteriores, eu te peço, te convido a assistir. Balaque era o rei de Moabe. Balaão era profeta. E agora ele está sendo convocado para amaldiçoar o povo de Israel. E para que isso aconteça, ele vai, junto com o rei, oferecer sacrifício. E aí nos chama a atenção 7 altares, 7 novilhos e 7 carneiros. Sabemos que os números na Bíblia têm toda uma simbologia. E o número 7, ele tem um significado de perfeição, de algo pleno, completo, inteiro. Só que aqui tu tem 3 vezes o 7. Tu tens 7, mais 7, mais 7. 7 altares, 7 novilhos e 7 carneiros. Por quê? Porque esta combinação de 3 vezes 7 dá 21. E o que é o 21? É o 2 mais 1, que quer dizer o quê? 3, que é o número de Deus. Então, na numerologia bíblica, significa que eles iriam invocar a Deus. Que esta seria, vamos dizer assim, uma conta completa, perfeita, para que assim Deus recebesse o sacrifício e aparecesse e viesse. É isso que está por trás desses 3 números 7. 2. Balaque fez como Balaão tinha dito. E os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro e o que ele me mostrar, direi a você. Eu vou destacar o talvez o Senhor venha ao meu encontro. Estamos estudando Números e o Pentateuco e sempre eu procuro mostrar para vocês o que isso tem a ver com o Novo Testamento, o que isso tem a ver com o Senhor Jesus, o que isso tem a ver com a revelação completa de Deus. Porque aqui ele está dizendo, talvez o Senhor venha ao meu encontro. O Senhor Jesus orientou os seus discípulos a orarem no seu nome. Vocês não receberam nada porque vocês não pediram no meu nome. Nós, filhos e filhas de Deus, homens e mulheres que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, oramos em nome de Jesus. Quando a gente ora em nome de Jesus, porque não foi dado um nome mais forte, mais poderoso, com maior autoridade do que o nome de Jesus. Então, quando tu ora em nome de Jesus, tu traz a presença de Deus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então vocês conseguem ver que eles faziam muitos sacrifícios com a possibilidade, talvez, provavelmente, quem sabe o Senhor apareça, quem sabe o Senhor aceite, quem sabe o Senhor vai se agradar. Nós temos um nome que é sobre todo o nome. Nós oramos em nome de Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse, assim a alegria de vocês vai ser completa. O que vocês orarem, vocês vão receber dentro da vontade do Senhor. Então, para nós não é talvez. Nós temos o nome de Jesus.
e nós podemos orar e invocar a presença do Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Nós temos um nome forte, uma torre forte, onde nós podemos nos refugiar. E essa é a presença de Deus. Então, bem diferente de Balaque e Balaão, nós sabemos que no nome de Jesus nós podemos orar, nós podemos invocar a presença de Deus. Nós, por causa dos méritos de Jesus, nós desfrutamos da presença de Deus. O que ele me mostrar, direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Aqui a gente tem uma outra simbologia. O Senhor Jesus também subiu ao monte. E todos que já fizeram alguma trilha, alguma viagem, passeio, aventura, e quando a gente chega no monte, seja a altura do que o monte, montanha, morro, colina tenha, é inevitável pensar na presença de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então aqui é interessante, porque o que ele está dizendo? Que ele vai subir um monte descampado, porque assim ele vai estar mais próximo de Deus. Deus se encontrou com Balaão, então até agora deu tudo certo. O talvez se confirmou, né? Deus aceitou o sacrifício. Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse: preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Então ele vai ter que falar o que Deus falou para ele. Ele vai ter que transmitir para o rei de Moabe, para Balaque, o que Deus falar. Seja lá o que for. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então o que acontece? Entre aspas, o culto não tinha acabado. Eles estavam lá, aguardando. Quando Balaão retorna, quando Balaão voltou, o que acontece? Ele vai revelar o que Deus falou para ele. 7. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Então aqui Balaão tá falando que ele foi chamado, contratado, trazido. E nós já estudamos, né, como que se deu, vamos dizer, este convite, essa contratação. E aqui fala, Balaque me fez vir de Arã. Arã significa alto, elevado. E é na Síria este local, é localizado, identificado como um lugar na Síria, que tem o significado de alto e elevado. Então, Balaque me fez vir de um lugar na Síria, alto e elevado. 8. Olha o que ele vai falar. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Então assim, do alto do monte ele via Israel, ele via o povo. E o que ele via? Ele via um povo abençoado. Ele via um povo único. Quando ele diz, que habita só, esse significado de habita só é de ser um povo especial, único, escolhido, não tá misturado com os outros, né? E é um povo abençoado por Deus. É isso que ele tá vendo. Só que ele foi contratado para amaldiçoar.
Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Então aqui ele fala da bênção que Deus proferiu para Abraão. Porque ele fala, ó, o pó de Jacó enumerou a quarta parte de Israel. Nós sabemos que a promessa de Deus era que Israel seria um povo numeroso, que ele seria multiplicado como as estrelas do céu e a areia da terra. Então Balaão está vendo exatamente isso, um povo próspero, numeroso, abundante, com unção de multiplicação. Eles são muitos, muitos. E aí vem essa parte muito importante. Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Então a revelação que Balaão recebeu era de que esse povo era justo. E nós sabemos que em Jesus, nós somos justos e justificados. Porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, e assim ele cumpriu a justiça de Deus. Ele se tornou a nossa justiça, o nosso advogado fiel, o nosso intercessor perante o Pai. E Deus é o justo juiz. E Jesus sabe que este juiz é terrível, é temível, é implacável. A sua ira se acende. A ira de Deus se levanta contra os filhos da desobediência. Cada vez que nós desobedecemos, quebramos a lei, nós estamos assim, nas mãos de um justo juiz, de um juiz implacável. E nós seríamos destruídos por esta justiça. Então, o Senhor Jesus é o nosso mediador. Ele se torna a nossa justiça porque se coloca entre nós e Deus. Ele sofreu tudo no nosso lugar para que a gente fosse salvo e assim ser justo e justificado. Porque justo é aquele que vive pela fé. O justo viverá pela fé. Fé em quem? No Filho de Deus. Fé na palavra de Deus. Fé no próprio Deus. Então, há muitas promessas para o justo, para os justos. E Balaão está falando sobre a morte dos justos. Quem honra um pai e uma mãe tem uma vida longa. Quem tem mãos limpas, coração puro. São tantas as bênçãos. Só que aqui está sendo falado da morte. Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Então, quem é justo, até na hora da morte, vai receber uma bênção. Porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, a morte dos seus justos. E ele está falando sobre a morte dos justos. Mas nós sabemos que a morte de Balaão não foi assim, né? Vamos dizer algo... Tô dando spoiler, tem que esperar os próximos capítulos. Bom, mas nós sabemos que ser justo significa estar livre de condenação, livre de acusação, livre do pecado. É estar vivendo a vida que Jesus conquistou para nós na cruz. 11. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu: será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Pois bem, aqui temos outra lição, outra pérola que Balaão nos proporciona. Falar apenas o que o Senhor colocar na boca. Somente o que Deus falar é o que nós vamos falar. Somente o que está dentro da palavra de Deus. Se a gente aumentaremos os flagelos. Se a gente diminuir,
a nossa vida vai ser diminuída. Então, falar estritamente o que Deus falou. O que é isso? Seguir a palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, de capa a capa. Aqui tem a palavra de Deus. Não inventar, não aumentar, não exagerar, mas também não diminuir. Não pular as partes que tu não gosta. Lembra que te aborrecem? Que te ofendem? Não. Toda a palavra é verdade. Toda a palavra de Deus é o que tem que estar dentro do nosso coração e, portanto, na nossa boca. Então, Balão está dizendo, ele vai falar o que Deus colocar na boca dele. 13. Então Balaque lhe disse, peço que você venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Aí aqui eu já tenho que parar no 13. Olha o que Balaque... Lembra que o Balaque era o seco e esgotado, né? Olha só. Todos eles. Prestaram atenção no versículo? Peço que venha comigo a outro lugar de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Então, ele está dizendo que tu não vai ver todos. Tu não vai ver o poder, a autoridade, a majestade, a glória, a força do povo de Deus. Tu vai ver apenas uma parte. E aí a gente tem que pensar, todos aqueles que amam a Deus, que se entregaram ao Senhor Jesus, corpo, alma e espírito, e pertencem a Ele, fazem parte do povo de Deus. Em época, geração, tempo que for. Todos que morreram crendo, todos que têm fé, pela fé foram salvos. Então todos eles, vocês não vão ver todos eles, só uma parte ele está dizendo. Mas o que quer dizer? Que tudo isso se cumpre em todos os homens e mulheres salvos ao longo da história. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus abençoado, todos eles. Então, não veja todos eles, porque aí tu vai ver que eles são enormes, poderosos, grandiosos, vencedores, né? Vitoriosos. Vê só uma parte deles. Então, às vezes, tu olha para a igreja e tem escândalo, tem coisas tão tristes, e aí tu acha que todo o povo é assim. Não, é só uma parte. E às vezes essa parte é passível de ser amaldiçoada, porque essa é a lógica de Balaque. Tu não vai conseguir vencer o todo, então vence uma parte. É isso. Assim que as trevas fazem, né? Ferirei o capitão e as ovelhas. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ou, se tu ferir o capitão, muitos soldados vão ficar com medo. O líder. Então, o que eles pensavam? Que matando o Senhor Jesus, o evangelho ia acabar, o cristianismo ia acabar. Foi o contrário. Foi o contrário. Então, também me lembro quando o profeta pede, abre os olhos dele, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão do outro lado, né? Que estão com o inimigo. Então, às vezes, tu não vai ver o todo, só vai ver uma parte. Às vezes, a parte não é a melhor parte, né? Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, e essa não ia ser tirada. São tantas passagens que falam sobre isso. Nós somos gentios, nós não somos judeus, nós somos uma parte, é diferente. No Brasil, são muitos cristãos, mas tem uma parte que é fiel, que vive pela palavra.
tem outra parte que é nominal, né? Que são religiosos. Então, a gente tem que parar e analisar sobre isso. Tá vindo da boca do inimigo isso. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E assim, ele achava que poderiam amaldiçoar. Porque esse povo é abençoado, então quem sabe essa parte eu consigo. Muito sério isso aqui, hein? O corpo de Cristo, ele é completo. Cristo é o cabeça. Cada um de nós é uma parte do corpo. Então, às vezes, eles não conseguem vencer o corpo. Ah, mas eu vou quebrar um dedinho. Ah, eu vou amputar essa mão. Eu vou ferir, né, esse joelho, sei lá, ou esse olho. Tu vai ferir uma parte do corpo. Tu acha que é mais fácil, né? Mas o corpo é de Cristo. E ele cuida dos seus. Muito sério, né? 14. Balaque levou-o consigo ao campo de Zofim, no alto do Monte Pisga. Vamos para o significado, se nós encontramos alguma coisa aqui. Zofim, vigilantes, vigias e guardas. Então, ele levou consigo ao campo dos vigilantes, dos guardas, dos vigias. Então, aqueles que guardam, aqueles que vigiam, aqueles que estão de olhos abertos, que estão atentos. No alto do Monte Pisga. O que é pisga? Quebrado, fragmentado, partido, pedaço e parte. Então, era o que ele queria. Ele queria uma parte, para que assim fosse mais fácil, né? Então, tu divide, tu fragmenta, tu parte, né? Para poder dominar. A casa dividida não fica em pé. Tu gera uma discórdia, uma contenda, uma divisão, é mais fácil de controlar. E edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Vamos continuar. O Senhor 16. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Olha o que ele vai dizer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, agora nós estamos diante da segunda tentativa de amaldiçoar o povo de Israel. A segunda tentativa de amaldiçoar um povo que já é abençoado. E aí nós temos este versículo muito forte, muito importante. Em Números: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz nas traduções mais antigas. Mas aqui diz: para que mude de ideia. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Deus não muda de ideia. Deus não volta atrás, né? No sentido de que ele não pode mentir, não pode errar, porque ele é santo, santo, santo. E este versículo, ele é falado em 1 Samuel 15, verso 29, pelo próprio Samuel. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então tu tem Balaão falando em Números, tu tem Samuel falando no livro de Samuel. Mas nós temos no Novo Testamento também. Tu estás com a tua Bíblia aberta? Tu estás acompanhando o canal A Bíblia Diz com a tua Bíblia? Seja ela física ou no celular?
Então vamos para Tito, no Novo Testamento. Tito. Vamos folhear até encontrar. Tito. Tito 1, 2. Já encontrei. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, o nosso Deus, ele não pode mentir, ele não mente, porque ele é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é uma revelação que Balaão está trazendo. Agora vamos para Hebreus, só mais um pouquinho. Tu encontra Hebreus 6, 18. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então, eu mostrei para vocês 3 passagens bíblicas que falam exatamente isso, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Então, se ele abençoou Israel, ele não amaldiçoa, não amaldiçoará, não pode amaldiçoar. Lembra que ele tinha abençoado Cã? E aí ele tinha abençoado Cã, que era o pai. E ele teve que amaldiçoar Canaã, que era o neto. Por quê? A gente estudou, porque ele já tinha liberado a bênção. E a Bíblia diz que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A bênção vem de Deus, vem do céu. Então, tu é abençoado, tu é abençoada. Então, segura a tua bênção. Como Jacó, que lutou porque ele queria ser abençoado. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele abençoou, tá abençoado, ele não vai mudar de ideia. É isso que Balaão tá falando aqui. 20. Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou a calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações do seu rei. Aqui eu tenho que explicar. Então, bênçãos. Bênçãos sem medida. Bênçãos sem medida. Bênçãos no plural. Esse é o nosso Deus, abençoador. Se ele abençoou, já está abençoado. Por isso que a gente fala, Deus te abençoe. A palavra diz que a bênção de Deus é que enriquece, é a bênção de Deus que nos faz prosperar, vencer, triunfar. E ela não tem dores, ela não acrescenta dores, nem desgosto. A bênção de Deus é a palavra de Deus se materializando nas nossas vidas. Isso é a bênção de Deus. Então não tem quem possa revogar. Ele abençoou, não o posso revogar. E aí ele fala, não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Não sei como está na tua Bíblia, na minha está com letra maiúscula esse rei. Aqui está falando de Jesus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi aclamado, né? Sim, nós também temos várias passagens sobre o rei Davi, mas o rei Davi aponta para o Rei dos Reis. Então, assim, ó, esta passagem aqui tem referências quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém e o povo, ó, no meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Do que a gente está falando? Vamos lá para o Novo Testamento, que tem sido o nosso maior objetivo, estudar o Pentateuco para assim entender o Novo Testamento, os Evangelhos. Então vamos para Mateus capítulo 21,
verso 5 e depois o 9. Então, Mateus capítulo 21, verso 5. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei, com letra maiúscula, vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Aí vamos para o 9. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então, o Senhor Jesus foi aclamado como rei quando ele entrou em Jerusalém. E este texto, em Números, está falando isso. Balaão recebeu uma revelação deste dia. Olha o que ele diz. Seu Deus está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Então aqui ele tá falando o seguinte, não adianta tudo que vocês pagaram para eu amaldiçoar. Não tem encantamento, não tem magia, não tem ocultismo, não tem feitiçaria, não tem força contra o nosso Deus, contra o Deus de Israel. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Aqui é outra referência. A bênção que Jacó deu para Judá. Judá, que é a tribo de onde vem Davi e o Senhor Jesus. Já estudamos, já tem vídeo no canal. Gênesis 49, 9. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? Esse texto de Gênesis é revelado, é apresentado, é retomado aqui em Números como bênção. Então, fala de leoa e fala de leão em Números. E em Gênesis fala de leão e fala de leoa. E aí eu vou te dizer, leoa como nação, né? Leoa como a igreja. Leão como o Senhor Jesus. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Jesus. Ele é o único que tem poder absoluto. E a gente estudou. O símbolo da tribo de Judá é o leão. Vamos lá, Apocalipse 5, 5. Vamos? É esse texto que eu acabei de falar, mas é importante que tu saiba. Tu tá lendo Números e ali tá falando o leão, a leoa. Aquilo ali a gente já viu em Gênesis. E agora em Apocalipse. Então o que eu digo para vocês? Que a Bíblia é uma só. Do Gênesis ao Apocalipse. E aqui eu tô falando literalmente, porque eu mostrei para vocês o versículo em Gênesis 49, 9 e agora Apocalipse 5, 5. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Quem é o leão da tribo de Judá? O Senhor Jesus. E contra ele não há encantamento. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. 25. Então Balaque disse a Balaão, não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Tipo assim, quanto mais ele quer amaldiçoar, mais Balaão abençoa, porque Balaão tá falando somente o que Deus mandou ele falar. Ele tá abrindo a boca e revelando o que Deus mandou. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque, eu não tinha dito a você tudo que o Senhor falar, isso eu farei? Sim, ele não vai mentir. Ele vai ter que falar a verdade. O que o Senhor falar,
ele vai falar somente a verdade. 27. Então Balaque disse a Balaão: venha, por favor, que eu o levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Então ele tentou novamente amaldiçoar o povo. A continuação vai ser amanhã, no capítulo 24. O que quer dizer pior? Eu já falei, mas vou repetir. Fenda, rachadura. Então ele está querendo, lembra? Fragmentar uma parte, agora uma fenda, uma rachadura, achando algo, uma brecha para amaldiçoar o povo. Mas um povo abençoado por Deus não tem como ser amaldiçoado.